bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. E agora o jornalista americano Glenn Greenwald faz um grave alerta sobre o que pode acontecer após a decisão do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Bolsonaro. Vocês lembram do Glenn Greenwald, não lembram? Que ele veio com mais de 6 gigabytes, disse que tem mais de 6 gigabytes em suas mãos e que ele pode a qualquer momento voltar aí a revelar, a fazer as graves revelações, onde o próprio senador Eduardo Girão fez um destaque sobre os diálogos vazados pela Folha de São Paulo entre o juiz Ayrton Vieira, instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ao STF, e Eduardo Tagliaferro. Vocês lembram que o celular de Eduardo Tagliaferro foi preso, e ele aí, ou seja, tudo caiu sobre um simples assessor. Para que vocês entendam melhor, pessoal, nós estamos aqui sempre para trazer a verdade, o que está acontecendo. Coisa é que Glenn Greenwald fez uma revelação bombástica, E ele diz que ainda tem mais a revelar. Mas por que ele sumiu? O surpreendente sumiço do jornalista Glenn Greenwald, por que aconteceu? Todos nós já sabemos, ele disse que está sendo ameaçado, ele revelou que está sendo ameaçado e revela a atitude do relator dos atos do dia 8 de janeiro. Mas a defesa de Felipe Martins agora vem novamente a público e mostra tudo o que está acontecendo diante dos olhos do povo brasileiro e ninguém faz nada. Bem, deixa aí o like, compartilhe, se inscreva e também, se você se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para ser notificado com todas as notificações. Aí você não perde nenhuma informação aqui. Nós vimos este final de semana, um dos assuntos mais comentados foi a delação vazada com respeito a Michele Bolsonaro e a Eduardo Bolsonaro, certo? E nós recebemos aí novas notícias sobre o jornalista americano. O que pode acontecer logo após o ministro proibir Jair Bolsonaro de ir à posse de Donald Trump? O jornalista americano Glenn Greenwald fez um grave alerta em suas redes sociais. Segundo Glenn, Moraes é o principal censor do Brasil. São as palavras do jornalista Glenn Greenwald, que inclusive está incluído aí nas milícias digitais, assim como Elon Musk, assim como o Michael Schellenberg. O Michael Schellenberg é aquele do Twitter Files Brasil, que disse que estavam sendo tomadas decisões de derrubada de perfis com ordens ilegais. Bem, assim como o Elon Musk, disse que não derrubaria os perfis porque eram ordens ilegais. Tirou aqui do Brasil o representante legal, mas recebeu multas gigantescas, milionárias aí. E até nós gostaríamos de saber para onde será que foram essas multas? Esse dinheiro que foi tirado de Elon Musk pelas multas por não cumprir as ordens do ministro Alexandre de Moraes. Será que foi para o bolso de quem? Foi para o Tesouro? Foi para os cofres públicos? Bem, ninguém prestou conta para onde foi esta multa, não é mesmo? Bem, segundo Glenn Greenwald, jornalista, o juiz, que é o ministro, o relator dos atos do dia 8 de janeiro, das milícias digitais e etc., proibiu Bolsonaro de comparecer à posse de Trump, apesar do convite do presidente dos Estados Unidos e do aviso dele de que isso prejudicaria as relações dos Estados Unidos com o Brasil. Tanto é que, em uma declaração, o Trump disse que não precisa do Brasil. E eu, buscando aqui as notícias, para que nós possamos lhes informar, o que nós recebemos é que Trump repete a ameaça de sobretaxa contra o Brasil, o mesmo que ele fez com a Colômbia. Então, o Brasil que se cuide, Trump alertou amplamente que tarifas seriam possíveis se o Brasil continuasse com a guerra jurídica, disse ele. Não somos nós que dissemos, foi o próprio Donald Trump que disse, aquele país que usasse o judiciário para aí
tirar a liberdade de expressão ou interferir em qualquer outra área que seja, ele faria aí retaliações, tarifaria estes países. Agora, como eu falei para vocês, a defesa de Felipe Martins, vocês lembram de Felipe Martins, né? Que ficou preso de fevereiro a agosto, se eu não me engano, mesmo a defesa mostrando que ele não havia saído do Brasil, mostrando provas concretas. Aí a Polícia Federal foi preciso dizer ao ministro Alexandre de Moraes que não tinha provas para que mantivesse Felipe Martins preso. A defesa dele, do ex-assessor internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifestou sobre o vazamento seletivo de trechos da delação do tenente-coronel Mauro Cid, em nota enviada à nossa fonte, a Revista Oeste, desta segunda-feira. Os advogados Sebastião Coelho e Ricardo Fernandes, eles que são advogados de Felipe Martins, criticaram o fato do vazamento ocorrer sem que a defesa do ex-assessor tenha acesso ao conteúdo integral da colaboração premiada do militar. Ou seja, a imprensa tem mais acesso à delação premiada que os próprios advogados, assim como o advogado de Walter Braga Neto também, que disse o mesmo e que vai recorrer sobre a delação que ele pediu para que tivesse acesso e o ministro Alexandre de Moraes negou a ele. Na delação vazada, no último sábado, Cid mencionou 20 nomes que estariam envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022, incluindo Felipe Martins. Olha o que disse. Em uma demonstração flagrante de completo desrespeito aos direitos, a ampla defesa, afirmaram os advogados, referindo-se à investigação. Desde o início, esses processos têm sido marcados por irregularidades gritantes, abusos recorrentes e escandalosas violações do devido processo legal e das garantias fundamentais. Um dos fatos aí mencionados pela defesa foi o que o jornalista Glenn Greenwald colocou na Folha de São Paulo, onde o Eduardo Girão, senador, destacou o diálogo vazado pela Folha de São Paulo entre o juiz Ayrton Vieira, instrutor do gabinete do ministro, relator dos atos do dia 8 de janeiro, e Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, que indicam, segundo ele, ações extraoficiais do magistrado, relator, do chefão. Para o senador, o áudio é um forte indício que demonstra o aparelhamento do tribunal para a prática ilegal da censura. Girão também mencionou a matéria publicada na época pela Folha de São Paulo, que revelou a intenção do governo de abandonar o uso do WhatsApp como ferramenta de comunicação interna para preservar o sigilo nas trocas de mensagens entre a alta cúpula. De acordo à matéria, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, decidiu abrir licitação para contratar empresas aí nacionais que ofereçam serviços similares. Para o parlamento, essa iniciativa faz parte de uma estratégia de controle e censura que estava sendo articulada pelo executivo. Além disso, o senador criticou o encontro entre o ministro do STF e o presidente lá na época, que agora vai ser trocado, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, para discutir as emendas de transferências especial, as chamadas emendas PIX. O senador classificou a reunião como acordão vergonhoso que, segundo ele, evidencia a falta de independência entre os poderes. Ou seja, pessoal, eles fazem conforme... não conforme a vontade do povo, conforme as suas próprias vontades. Como eu falei, a defesa de Felipe Martins lembra que o conteúdo vazado e conhecido pela Polícia Federal há uns 5 meses é que até o momento a investigação não apresentou provas da participação de Felipe Martins na suposta tentativa de golpe. Foi aí que o deputado Marcel Van Hatten
foi até a tribuna, né, e falou sobre as ações do delegado Fábio Shor, que estava indo contra os direitos legais, ele estava agindo de forma ilegal. A triste realidade que Mauro Cid, visivelmente acordado em busca de benefícios judiciais, cedeu à pressão de seus algozes e aderiu a uma narrativa fabricada, afirma a defesa de Felipe Martins, ao lembrar uma antiga declaração do militar. À época se disse o seguinte: eles, investigadores, já estão com as narrativas prontas. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam que eu confirmasse as narrativas deles. A defesa de Felipe Martins considera que as declarações de Cid e a Polícia Federal têm sido marcadas por contradições, mudanças de versões e falta de verossimilhança. Todos esses elementos demonstram que toda a delação central para esse processo não passa de uma tentativa desesperada de atender às expectativas de seus inquisidores, independentemente das verdades dos fatos, acrescentou a defesa de Felipe Martins. Então, juntando aí o que disse o jornalista Glenn Greenwald com a defesa de Felipe Martins, nós estamos vendo aí que precisa algo ser feito o mais urgente possível, né? Para os presos dos atos do dia 8 de janeiro, a anistia, e para frear decisões monocráticas dos ministros, precisa, sim, de colocar em plenário em votação a PEC de decisões monocráticas, a PEC anti-STF, porque nós estamos vendo invasões de competência do Poder Judiciário ao Legislativo e nada fazem. Delações premiadas sendo vazadas, enquanto os advogados dos interessados, dos que estão investigados e indiciados, não têm acesso à delação, enquanto a imprensa tem no momento em que precisa, no momento que eles querem usar, como, por exemplo, usaram após a fala do ex-presidente Bolsonaro, que a ex-primeira-dama e o seu filho poderiam ser aí os nomes cotados para, se caso a sua inelegibilidade não for revertida, para ser candidatos a presidente da República, à presidência da República. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.